bebê com 4 meses. Posso dar suco, posso dar água? Como que funciona essa alimentação do bebezinho aí? Eu recebi essas perguntas aí no direct e eu vim trazer aqui para vocês, né, para explicar um pouquinho mais, porque eu sei que muitas mamães ficam confusas na hora dessa alimentação aí do bebezinho, como que faz. Então, o primeiro ponto é o seguinte, gente, sempre é o indicado fazer o aleitamento materno, ou seja, com leite da mamãe exclusivo até os 6 meses. Ou seja, até os 6 meses, não ofertar água, não precisa ofertar chá, não ofertar suco, frutinha, nada disso, até o bebê completar 6 meses. Mas existe aqueles casos que, por exemplo, a mamãe não se adapta, que não consegue, né, produzir leite ali numa quantidade suficiente para aquele bebê, porque isso pode acontecer quando a mamãe passa por uma fase de estresse, então às vezes ela não consegue ter essa, né, essa produção. Mesmo pela rotina, né, da mamãe, então ela opta por introduzir a fórmula também, que é prescrita pelo pediatra, né, nas quantidades de acordo ali, né, com o bebezinho dela, o que ele vai precisar. Então, fora isso, né, não se oferta mais nada, ou é o leite materno ou a fórmula infantil. Em alguns casos, quando eu estou utilizando a fórmula, pode ser necessária a utilização de água, mas o pediatra vai orientar em relação a isso, tá? Mas comida, suco, né, não é necessário, porque o leite ele vai suprir toda essa demanda nutricional do bebê, além do fato que o sistema digestivo do neném não está preparado para digerir esses outros alimentos. Então, a partir dos 6 meses que a gente vai iniciar a introdução alimentar. Ou seja, também não é você já pegar a comida da panela e já dar para o bebê. Você vai começar a introduzir, introduzir a alimentação, né, habitual ali da família para essa rotina do bebê. Alguns pontos são importantes: evitar óleo ali, né, excesso de óleo, sal não é necessário adicionar, não é necessário colocar açúcar, tá? Então, às vezes a gente como adulta, a gente pensa assim, nossa, mas vai estar azedo, né? Vai estar sem graça. Nós temos esse pensamento porque as nossas papilas gustativas, né? Ou seja, na nossa língua, onde a gente sente o sabor, a gente já está acostumado ao sal e ao açúcar. Se você de bebezinho nunca foi introduzido, você não sente essa necessidade, essa falta aí depois, tá? Então tudo é questão de hábito mesmo, de costume. E por que a gente não introduz nutri, sal e açúcar? Para evitar o aparecimento de doenças, né? Como diabetes, hipertensão, doenças relacionadas ao consumo excessivo desses itens. Então isso aí vai evitar que o bebê na fase adulta ele desenvolva aí, né, essas doenças. Inclusive, né, evitar essa introdução precoce dos alimentos, ela vai ser importante, vai ter impacto grande na vida adulta desse bebê, tá? Por quê? Porque pode alterar o microbioma, pode alterar a saúde intestinal ali, fazendo com que esse bebê tenha tendência a desenvolver futuramente, né, alergias alimentares, intolerâncias como aí glúten, lactose, né? E o que acontece aqui? O pulo do gato, gente. O que acontece? Eu dei açúcar pro meu bebê, ele não morreu. Gente, estamos falando aqui de prevenções, tá? Hoje em dia, o mundo sedentário que a gente tem, com uma alimentação toda desequilibrada e rica em industrializados. Então a gente tem que tentar ter o equilíbrio, porque a nossa tendência é cada dia mais desenvolver esses tipos de doença, tá? Então tudo que a gente puder fazer para amenizar, então tudo que a gente possa fazer para prevenir, amenizar que essa criança, quando adulta, né, desenvolva doenças, é super válido. Só para vocês terem noção, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, isso é pesquisa científica, tá? Isso é estudo científico. Aquelas crianças que fazem introdução alimentar precocemente, elas têm muito mais chances de desenvolver obesidade, desenvolver diabetes e hipertensão arterial quando chegam na fase adulta, tá? Então, ou seja, esse fato dela se alimentar, né, começar a comer ali papinha, né, só passei um feijãozinho na boca do meu bebê com 3 meses. Isso aí, junto com o quê? Uma vida de estresse que a gente tem hoje, sedentarismo que é o que a gente tem hoje, uma alimentação rica em industrializados, tudo isso, gente, vai contribuir para a modulação genética, fazendo com que você chegue na vida adulta com essa dificuldade aí de emagrecer, por exemplo, com diabetes, pressão alta. Vocês conseguem pegar esse raciocínio?
Porque não é só um item, mas são fatores de risco. Então pega aí uma criança que nasceu em uma família que os pais são obesos, tem diabetes, pressão alta, né, e por aí vai. Geneticamente, ela já tá, a genética dela já é uma bomba relógio prestes a explodir. Então, todos aqueles fatores ali durante a primeira infância, né, da alimentação, vão influenciar nisso, né, vão ajudar a aflorar ainda mais. Só que aí quando chega na vida adulta, essa pessoa ainda tem mais fatores ainda, tá? Para agravar, para fazer com que ela desenvolva aquelas doenças, desenvolva uma obesidade, um diabetes e por aí vai, tá? Então a questão aqui, igual fala, na nutrição a gente trabalha sempre essa prevenção. Não é que, por exemplo, ali, hoje eu saí com meu bebê, ele acabou bebendo suco com açúcar, né? Mas é uma mudança, uma rotina alimentar que você está implantando nele ali que vai fazer total diferença no futuro.